Agora, a Europa está se movendo considerando uma guerra com a Rússia, e até mesmo discussões sobre armamento nuclear estão surgindo. Hoje, vamos analisar esse assunto corretamente. Antes disso, forneço notícias atuais todos os dias. Se quiser receber informações rapidamente, por favor, inscreva-se no canal. Primeiro, acho que precisamos dar uma olhada na situação atual. Em 16 de fevereiro, o presidente polonês Nawrocki afirmou que a Polônia deve buscar capacidade nuclear, respeitando normas internacionais. O presidente polonês Nawrocki defendeu que, por fazer fronteira com zonas de conflito como Rússia e Ucrânia, a Polônia precisa reforçar a segurança nacional com um programa nuclear. Ele evitou mencionar quando o programa de desenvolvimento de armas nucleares poderia começar, mas continua enfatizando que a Polônia precisa desenvolver armas nucleares atualmente. Anteriormente, o ex-presidente Andrzej Duda declarou que a Polônia estava pronta para instalar armas nucleares americanas em seu território sob o sistema de compartilhamento nuclear da OTAN, e agora foi um passo além disso. Também houve declarações de que a Suécia deveria ter armas nucleares. Em 27 de janeiro, o premier sueco Ulf Kristersson disse que discute cooperação nuclear com Reino Unido e França. Ele afirmou que, enquanto países perigosos tiverem armas nucleares, democracias também devem poder tê-las. Atualmente, dentro da Suécia, já estão afirmando que é preciso discutir seriamente opções de dissuasão nuclear além dos Estados Unidos. A Suécia, inclusive, já teve um histórico anterior de desenvolvimento nuclear. O interessante é que não é apenas um partido específico que está propondo o desenvolvimento nuclear. Quase todos os partidos estão constantemente discutindo o tema. Claro, existem diferenças quanto à forma de fazê-lo. Com a Suécia começando a levantar a questão do armamento nuclear, toda a Europa está passando por grandes turbulências. E porque as discussões sobre o armamento nuclear próprio continuam surgindo em vários países europeus, atualmente. Isso é porque o acordo sucessor do Novo START, que limitava as forças nucleares entre a Rússia e os Estados Unidos, terminou sem que um novo acordo fosse firmado? O Novo START foi mantido por mais de 50 anos desde a Guerra Fria. Mas seu fim levou vários países a uma corrida armamentista nuclear. No momento, dentro da Europa, há uma crescente desconfiança em relação ao presidente Trump e continuam surgindo discussões sobre a necessidade de armamento nuclear próprio. Polônia e Suécia são exemplos representativos desses países. Com o aumento da sensação de crise de que os Estados Unidos não protegerão mais a Europa com seu guarda-chuva nuclear, as discussões sobre o desenvolvimento de armas nucleares continuam. Alemanha e Reino Unido afirmam precisar se preparar para uma guerra com a Rússia e já estão agindo. Recentemente ocorreu a Conferência de Segurança de Munique. O comandante das Forças Armadas da Alemanha, Carsten Breuer, e o chefe do Estado-Maior do Reino Unido, Richard Leighton, divulgaram carta aberta dizendo que não dá mais para adiar o fortalecimento militar e alertando para o aumento do risco de guerra entre Rússia e OTAN. Vou ler um trecho da carta conjunta do comandante-chefe Carsten Breuer e do chefe do Estado-Maior, Richard Leighton. A história mostra que a dissuasão falha quando o inimigo percebe divisão e fraqueza. Se a Rússia perceber a Europa como uma região dividida, isso pode servir como uma provocação militar para expandir a agressão além da Ucrânia. Estava escrito na carta. Eles destacaram que o rearmamento não é desejo de guerra, mas uma medida responsável do Estado para proteger o povo e manter a paz. Na carta disseram que só uma força forte impede a agressão e que se o poder militar enfraquecer, ela será inevitável. Destacaram que toda a Europa, não só a Alemanha e Reino Unido, deve fortalecer rapidamente seu poder militar. Os países da OTAN já prometeram gastar 5% do PIB em defesa e segurança até 2035, mas espera-se que esse ritmo se acelere ainda mais. Alemanha e Reino Unido intensificam a preparação para a guerra. A Alemanha já decidiu manter uma brigada de 4.000 a 5.000 soldados permanentemente na frente leste da OTAN. E também alteraram a Constituição para permitir, na prática, gastos ilimitados com defesa. Além disso, fábricas que antes produziam peças de automóveis estão sendo convertidas em fábricas de projéteis. O Reino Unido está construindo ao menos 6 fábricas de munições e projéteis para garantir o fornecimento desses materiais. O Reino Unido enviou urgentemente seu maior navio de guerra, o porta-aviões Príncipe de Gales, ao Atlântico Norte e ao Ártico. Afirmam que a medida visa fortalecer a dissuasão diante da ameaça da Marinha Russa, que cresceu 30% em 2 anos. O destacamento britânico na Noruega foi duplicado, e a partir de 2027, o orçamento de defesa subirá para 2,6% do PIB, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido. É o maior aumento contínuo desde o fim da Guerra Fria. Mas, mesmo assim, a oposição dos próprios cidadãos é enorme.
Segundo uma pesquisa realizada em janeiro pelo Instituto de Pesquisa YouGov, apenas cerca de 25% dos britânicos apoiam aumentar os impostos ou cortar o orçamento dos serviços públicos para investir mais dinheiro no desenvolvimento de armas. Pesquisa da Politico mostra que só 24% dos alemães apoiam mais gastos com defesa. Com o serviço militar obrigatório quase implementado, a situação no país ficou ainda mais caótica. A geração jovem da Alemanha, que é a mais diretamente afetada por esse movimento, está completamente revoltada agora. Na verdade, essa reação é totalmente compreensível. A Alemanha suspendeu o serviço militar obrigatório em 2011 e desde então tem operado praticamente com um sistema de voluntariado. De repente, o governo começou a dar sinais de que os jovens teriam que servir no exército novamente. Para os jovens na faixa dos 10 e 20 anos, isso é algo que inevitavelmente abala completamente suas vidas. Por isso, agora há uma forte reação dos jovens na Alemanha. Especialmente os estudantes e a geração mais jovem estão formando alianças de greve nas escolas e começaram a se opor de forma organizada à obrigatoriedade do serviço militar. Eles dizem não querer passar meio ano em quartéis aprendendo disciplina, obediência e matar, e até declararam luta nacional contra o serviço militar. A organização criou comitês de greve em cerca de 90 regiões, abrangendo grandes, médias e pequenas cidades como Berlim, Hamburgo e Munique, além de realizar protestos nas ruas. O Departamento de Educação tentou pressionar, alertando que trataria as ausências como faltas não justificadas. Mas os estudantes não recuaram e continuaram com os protestos. A opinião pública no meio político também está ficando cada vez mais preocupante. Entre apoiadores do Die Linke, principal partido de esquerda na Alemanha, 80% se opõem à comprovação obrigatória. Como ficou evidente nas manifestações de rua, a maioria dos jovens reconhece que a defesa nacional é importante, mas demonstra fortemente que não quer ser forçada a ir para a guerra. Em outras palavras, há um confronto direto entre a lógica de que, se o país precisar, deve ser defendido e a realidade de não querer arriscar a própria vida em uma guerra. O que torna isso ainda mais interessante é o fato de que o número de solicitações de objeção de consciência ao serviço militar na Alemanha atingiu o maior nível desde 2011. A Lei de Serviço Militar da Alemanha estabelece a obrigação do serviço militar para homens com mais de 18 anos, mas, ao mesmo tempo, garante o direito de recusar o serviço militar, com base em crenças e consciência. Até outubro de 2025, o país recebeu 3.034 solicitações de objeção ao serviço militar. Em 2021, eram apenas 201. Em 4 anos, esse número saltou para 3.043. Em 2022, foram registradas 951 solicitações. Em 2023, foram 1.079 e em 2024, esse número quase dobrou em relação ao ano anterior, chegando a 2.249. No final das contas, com a Alemanha começando a considerar seriamente o ressurgimento do serviço militar obrigatório, o movimento de pessoas que não querem servir ao exército está crescendo rapidamente em toda a sociedade. A razão pela qual a Europa está aumentando tanto seu poder militar agora não é apenas por causa da guerra na Ucrânia. O que a Europa realmente teme não é que tudo acabe se a Ucrânia cair, mas sim a possibilidade de que a Rússia não pare por aí. O pior cenário que os líderes europeus consideram agora é simples. O que pode acontecer é que a linha de frente na Ucrânia entre em um estado de calmaria em algum momento e a Rússia, seja por meio de um cessar-fogo ou de negociações, use esse tempo para reorganizar suas tropas, operar suas fábricas de armamentos a todo vapor e recuperar seu poder militar. O maior perigo na guerra não é quando os tiros cessam, mas quando há tempo para se preparar. Assim, qual seria o próximo alvo da Rússia? A região que a Europa observa com mais sensibilidade são os estados bálticos, Letônia, Lituânia. Esses países são pequenos e não têm uma população grande, mas, do ponto de vista geopolítico, são a porta de entrada para o coração da OTAN. Para a Rússia, mesmo um pequeno conflito aqui pode abalar toda a Europa. Na verdade, a Rússia tem usado frequentemente o pretexto de proteger os residentes de origem russa desde o passado. Nos países bálticos também existem minorias étnicas russas, e nas regiões de fronteira sempre permanecem sementes de conflito. O que a Rússia realmente deseja não é uma invasão em grande escala, mas sim provocações em uma zona cinzenta, em um nível que a OTAN teria dificuldade de responder. Grupos armados aparecem na fronteira. A Rússia nega envolvimento e não intervém, enquanto manifestações pró-Rússia ocorrem. Infraestruturas ficam paralisadas e há confusão. A OTAN possui tratado de defesa coletiva. Se um país for atacado, todos lutam juntos. Mas as provocações que podem acontecer nos países bálticos têm grande chance de borrar essa linha de forma sutil. Será que isso é realmente uma invasão ou apenas um conflito localizado? No momento em que esse tipo de debate começa, a OTAN começa a se dividir internamente. Alguns países vão insistir que é preciso enviar tropas imediatamente, enquanto outros vão hesitar, dizendo que é necessário evitar uma escalada do conflito. É exatamente esse momento que a Europa teme.
Quando o mundo inteiro vê ao vivo que a OTAN não consegue agir como um só, a Rússia ganha confiança. Eles passam a acreditar que a OTAN é apenas uma organização de palavras, sem ação. Se isso acontecer, a Rússia vai agir de forma ainda mais ousada, e as consequências vão recair diretamente sobre a Europa. O que a Europa teme não é o exército russo. O que a Europa realmente teme é o momento em que ela não consegue se unir como um só. Quando esse momento chegar, a guerra deixará de ser escolha e ocorrerá automaticamente. A Europa entende esse medo e se prepara para evitar o conflito.